Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho a respeito da regressão múltipla. Uma regressão múltipla é uma extensão da regressão linear que a gente já viu, eu acho que 2 vídeos anteriores. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima, porque várias das características que eu expliquei na regressão linear, eu vou puxar aqui na regressão múltipla também. Então eu preciso que você saiba. Mas basicamente, gente, uma regressão múltipla, ela vai fazer a conexão, a relação ali de muitas variáveis, de múltiplas variáveis independentes sobre uma variável dependente. E para te ensinar a respeito dela, eu vou utilizar a base de dados Boston House ou Boston House Prices, que é um dataset comumente muito utilizado na comunidade para entender a lógica da regressão múltipla mesmo. Ele é um conjunto de dados que vai oferecer diferentes atributos de habitações em Boston e os seus respectivos valores de preço médio. Esse conjunto de dados, ele foi baseado no censo dos Estados Unidos e em algumas outras fontes. Essa versão do conjunto de dados que a gente vai utilizar aqui é uma versão modificada do conjunto de dados disponível no repositório de Machine Learning da UCI, que é a Universidade da Califórnia, que fica em Irvine. Esses dados foram originalmente coletados em 1978 e posteriormente modificado e disponibilizado no formato que a gente vai trabalhar aqui. E esse conjunto de dados, ele vai ter 13 características, 13 variáveis independentes para atingir uma variável dependente aqui, olha, que é o valor médio das casas ocupadas. E como eu já disse, a regressão múltipla, ela vai seguir a mesma lógica da regressão linear. Ela vai querer encontrar uma relação linear entre as características e a variável alvo, que no caso é a variável dos preços das casas. Então aqui ela vai presumir que essa linha entre elas é linear e por isso que a gente pode aplicar uma regressão múltipla linear aqui. Esse modelo vai tentar encontrar os coeficientes para cada característica em específico. E sobre o coeficiente a gente vai estudar daqui a pouquinho no vídeo, de forma que ele vai minimizar a diferença entre os valores previstos e os valores reais dos preços da casa no conjunto de dados de treino aqui. Passando aqui para a parte do código, eu vou ter a importação das minhas bibliotecas. Então a gente vai utilizar a biblioteca Pandas, a sklearn, que inclusive vai fornecer esse dataset para a gente. A sklearn tem vários datasets para você estudar mesmo e entender como que essa base de dados ela vai funcionar. Então a gente vai utilizar a Boston aqui e a gente vai importar aqui esse FetchOpenML. Eu vou conversar com vocês sobre ele daqui a pouquinho. Além da parte de regressão linear aqui, olha, eu vou importar uma funçãozinha prontinha. Aqui eu tô só carregando o meu conjunto de dados na minha variável dataset. Esse FetchOpenML vai buscar o conjunto de dados de nome Boston aqui, identificado pelo nome de Boston, E pela versão 1, olha, tem várias versões disponíveis, a gente vai utilizar a versão 1 no próprio repositório da OpenML. Então tem vários repositórios em que vai conter esse conjunto de dados, mas a gente vai pegar do OpenML. E esse OpenML, ele vai oferecer conjuntos em diversos formatos, como o ARFF, o CSV, dentre outros. E cada um desses formatos tem uma estrutura diferente para fazer a representação dos dados. E é por isso que a gente vai utilizar esse parâmetro parser igual a alto, porque eu vou pedir para minha função OpenML escolher qual que é o método de interpretação de dados para o scikit-learn ou o sklearn. Isso é muito útil porque você vai evitar erros na hora da leitura do seu conjunto de dados. Seguindo aqui, eu vou criar a minha variável x maiúsculo, para ela carregar quais são os meus atributos.
Então eu coloco dataset.data. Eu passo para ela quais são as minhas variáveis independentes. E na variável y minúsculo, eu passo o dataset.target, que é a variável alvo. No caso aqui, o preço das casas. Eu coloquei esses nomes aqui, nada intuitivos, mas é como os dados eles são comumente chamados pela comunidade. Então lembrem, no vídeo anterior eu falei que sempre que tiver um padrão de nome de variável, eu ia colocar aqui. E eu sigo sempre, olha, pandas SPD, e aqui não seria diferente. Você sempre vai encontrar as suas variáveis independentes na variável x maiúsculo. É muito comum você utilizar isso. Não é uma regra, mas é como se fosse uma convenção entre os programadores. Na linha 13 aqui, eu vou criar o meu modelo de regressão linear. Eu vou estar inicializando o modelo aqui, olha, que eu importei aqui em cima na linha 3. Mas por que eu estou usando a questão da regressão linear, sendo que eu estou trabalhando com uma regressão múltipla? Essa função aqui, gente, ela vai conseguir trabalhar com uma variável independente e uma dependente, ou muitas variáveis independentes e uma dependente. Então a gente pode utilizar ela tanto para regressão linear simples ou regressão linear múltipla. E aqui eu ponho o ponto fit, passando as minhas variáveis independentes e a minha variável dependente, para treinar realmente o modelo de regressão linear. Então aqui esse modelo ele vai aprender qual que é a relação entre os atributos da casa, ou seja, as variáveis independentes, e o preço da casa, aquele valor alvo que a gente está querendo encontrar em novas aplicações desse algoritmo. Então beleza, tá tudo lindo, ele tá treinado, e como que ele vai se comportar com uma nova informação que eu passar para ele classificar aí? Então eu vou criar essa informação. Então eu criei aqui as minhas 13 variáveis e coloquei aqui, tá? É sempre seguindo essa ordem aqui, tá, gente? Então, primeiro é a taxa de criminalidade per capita e assim vai até a porcentagem da população de status inferior. Então, esses 13 valores estão aqui. E eu preciso saber quais são os nomes das minhas características, quais são aqueles títulos da minha tabela. Então, eu passo aqui, olha, dataset, eu chamo, né, o meu dataset aqui em cima, ponto feature names, e coloco aqui nessa variável feature, porque eu vou precisar juntar essas duas informações em um data frame, olha, porque eu preciso passar o mesmo tipo de dado para minha função predict aqui fazer essa previsão. Então aqui na linha 23 eu crio um pandas data frame que vai receber o meu conjunto de dados aqui, né, as minhas 13 características, os meus 13 atributos, com a variável features aqui, setando ela para as colunas, né? Então cada coluna ali vai ter o nome respectivo que vier dessa variável dataset aqui. E igual eu falei sobre o x e o y, o data frame ele é comumente utilizado como DF. Então eu coloquei aqui. Caso você for estudar sobre isso fora do canal, você vai provavelmente encontrar sobre DF aqui, simbolizando um data frame. E aí eu pedi para minha variável predict value achar a previsão, a predição do meu DF. Então ela vai encontrar aqui qual que é o valor médio da minha casa com essas características que eu passei aqui aleatoriamente para ela. Então ela previu que com essas características o valor da casa é 32,52. Para fazer a representação de uma regressão múltipla, normalmente a gente não utiliza gráfico, porque senão ele vai ficar muito poluído, vai ser muito complexa a produção dele. Para a gente visualizar qual que é os números ali que ele está trabalhando, normalmente a gente vai utilizar os coeficientes, que vai ser um fator que vai descrever a relação
com uma variável desconhecida, com uma variável nova ali. Então é essa segunda parte do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre o coeficiente. Vamos pensar assim, gente. X é uma variável qualquer, tá? E 2x vai significar o quê? X duas vezes, certo? Logo, o x é a variável desconhecida e o 2 é o coeficiente, é esse valor que a gente está encontrando aqui. A gente pode solicitar esse valor do coeficiente de cada atributo em relação à variável resposta. E esse resultado, ele vai nos dizer o que aconteceria se a gente aumentasse ou diminuísse um dos valores independentes. E qual que vai ser a fórmula? Eu vou colocar aqui o preço da casa, que é o que a gente está querendo prever, o coeficiente, que eu vou ensinar como que encontra ele aqui embaixo, vezes o RM. E o que vem a ser esse RM? No caso aqui, é a variável que eu estou querendo prever. Aqui, olha, RM é a quantidade de quartos, eu acho. RM, média de quartos por habitação. Então eu quero chutar aí, sei lá, se uma casa ela contiver 15 quartos, qual que vai ser o preço, certo? Mais o intercepto aqui. Esse intercepto, ele vai representar o valor esperado do preço da casa quando todas as características forem iguais a zero. Eu não sei se isso nem tem sentido aqui nesse exemplo, mas é essa a fórmula. Ela pode ser aplicada em vários contextos. Pensando aqui, não sei, esse intercepto talvez seria preço do terreno, eu não sei, teria que interpretar melhor essa informação, mas é isso que ele significa. Ele pode não ter um exemplo tão prático aqui nesse exemplo, mas eu preciso que você conheça ele. Aqui eu trouxe para um exemplo de regressão linear. Pensando numa regressão múltipla, eu teria esse coeficiente vezes essa característica aqui, esse atributo, no meu caso aqui, 13 vezes. E dependendo do seu conjunto de dados, seria quantos atributos, quantas variáveis independentes o seu conjunto de dados tem. Deixa eu só voltar aqui para baixo e seguir aqui pro código, olha. Então eu vou pedir para minha regressão pegar o meu coeficiente. E o intercepto aqui também, ele já calcula para mim. E aqui eu só pedi para ele imprimir mesmo, né? Então, o meu coeficiente de RM, olha, ele vai interferir 3,8. Tem alguns valores que estão até negativos, olha. Que quanto mais alto ele estiver, menos o preço vai tá alto, né? Mais o preço vai cair. E aqui esse valor do intercepto, né, tem 36,46. Então, pensando em todas as minhas variáveis aqui, quando todas as minhas variáveis forem iguais a zero, o meu valor médio das casas ocupadas será de 36,46. Aqui não tem até muito sentido, né? Mas eu preciso que você saiba certinho cada uma das características da regressão múltipla. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! E qual que é a fórmula para a gente encontrar a partir desse coeficiente? Nossa, a gente começou a chover.